Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Desde já aí eu desejo a você um dia abençoado. Você que está assistindo esse vídeo aqui, independente do dia que seja, você tem aí um dia abençoado. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí, eu acho que vocês já sabem o que eu estou aí produzindo, né? São prontas entrega. Então, eu estou aí fazendo já, produzindo suplás para o Natal. Isso mesmo, eu já estou produzindo pronto entrega para o Natal. Nós estamos no mês de julho de 2021, mas eu já estou aí produzindo suplás, porque eu quero deixar aí um estoque de suplás à pronta entrega aí para o Natal já pronto, né? O que eu consegui estar fazendo, eu vou aí fazer. Então, olha só. Esse suplá aqui, pessoal, vou até mostrar para vocês bem de pertinho. Ó, ele não é um suplá meu, não é passo a passo meu. Vou deixar aí o passo a passo dessa aula aqui na descrição do vídeo. Mas antes de eu começar aí a passar para vocês essas informações, eu já te convido aí, se você ainda não é inscrito aqui do canal, chegou aqui e conhecer através desse meu vídeo aqui o meu canal, já te convido aí a se inscrever. Também deixe o seu curtir. E também compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que o YouTube aí possa recomendar mais e mais aí os nossos vídeos aqui do canal. Eu não faço nada sozinho, através de vocês o canal pode aí estar crescendo. Então, nós todos unidos, juntos, né? Vamos aí fazer com que o nosso canal cresça também. Então, pessoal, como eu disse para vocês, eu estou aí produzindo suplá para já o Natal. Claro que se eu vender antes, eu já vou, né, mostrando para vocês, já vou repondo até o Natal. Mas olha só o que eu vim fazer. Esse aqui é um suplá que eu já mostrei aqui, ó, na cor vermelha. Uma produção que eu fiz. Eu tenho um vídeo aqui no canal dessa produção. Vou deixar para vocês também tudo aqui na descrição desse vídeo. Esse passo a passo aqui é lá do canal da Sônia Artes. Sônia Dalva, perdão. Eu acho que tem Artes também, mas eu não lembro bem o nome dela, mas eu sei que é Sônia Dalva. Esse passo a passo eu fiz através da videoaula dela. E lá um pouquinho antes do Dia das Mães eu vendi um kit de 6 peças dessa mesma cor no vermelho. Então, para vocês verem que se você montar aí uma pronta entrega de suplá, você sim vai conseguir vender, porque em épocas do ano muitas pessoas querem presentear ou para elas próprias e elas compram kit e você pode fazer aí uma pronta entrega. Então, no caso aqui eu já estou fazendo para o Natal. Aqui vocês estão vendo já uma peça que eu já deixei piloto pronta, porque daí eu não preciso toda hora abrir o passo a passo. Então, eu já deixei essa vermelha pronta e através dela eu vou fazendo as outras e conforme eu vou fazendo também eu já vou decorando e fazendo sozinha. E também já comecei na cor verde. Eu costumo chamar esse verde aqui de verde Natal. Então, não sei se vocês vão conseguir ver bem a cor dele certa, porque aqui eu estou com a janela aberta e está oscilando um pouco a cor. E já estou fazendo a segunda, olha, já estou quase acabando a segunda peça. Então, aqui também eu vou fazer um kit de 6. Todas as cores eu vou fazer um kit com 6. Se caso aí a cliente pedir com 4, né, eu faço aí tiro 2, depois eu vou repondo, assim eu vou fazendo. Ou até mesmo a pessoa quiser, eu quero 2, eu também vou vender com 2 peças, tá? Então, aqui, ó, vou completar aqui a segunda, estou quase acabando. Esse suplá aqui, pessoal, ele tem aproximadamente 38 centímetros. Esse aqui é um cone que eu já tenho há bastante tempo, de uma marca aqui que eu não conhecia. Então, eu vou usar um cone de 2 quilos, então eu vou ver o que eu consigo fazer com esse cone também. E, como eu disse para vocês, ele tem aproximadamente 38 centímetros. Eu não pesei eles ainda, então depois, pode ser no próximo vídeo, eu venho dizer para vocês como é que está o peso de cada suplá, que varia muito da tensão de ponto, de como você faz aí em dias alternados e também das marcas, né? Dá uma variadinha também no peso. Então, aí no próximo vídeo eu trago para vocês o peso até de cada um, para vocês aí terem uma ideia e uma base com o peso dessas peças, tá? E também já deixei o cone branco, ó. Eu vou fazer também na cor branca. Eu tenho a ideia de fazer
esse centrinho aqui, ó, na cor branca. E essas bordinhas aqui, os lequezinhos na cor vermelha. Porque eu ainda tenho um pouquinho do tom vermelho aqui. Eu ainda tenho que comprar o vermelho, porque eu quero fazer um jogo também no vermelho. Então, como eu tenho um pouquinho, eu tenho essa ideia. Fazer aqui essa base no branco e as bordinhas que são os leques no vermelho. O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários se vai ficar legal desse jeito. Eu também posso fazer aí, ó, no verde, né? Dá para fazer também o branco com as bordinhas verdes ou também os dois. Então, o que que vocês acham? Deixa aí nos comentários qual borda, qual barradinho aqui vocês preferem. No vermelho, no verde ou os dois assim mesclando alternando a cada carreira. Vai ficar bem legal também, eu acho. Então, eu vou fazer aqui também no branco, como eu falei para vocês, eu vou fazer todo branco também, que daí já aproveita, se chegar até a virada do ano, Réveillon, né? Já temos também kit de suplá branco. E como eu disse, se sair antes, eu já vou vendendo e depois eu vou dizendo para vocês, passando aí as informações de como está ficando aí essa produção de pronta entrega de suplás. Então, é isso aí que eu vim trazer para vocês hoje, pessoal. Um vídeo bem rapidinho, só mostrando mesmo. Aqui começou a ter um pouquinho mais de encomendas. Eu comecei agora, as encomendas estão chegando. E eu já estou também me preparando para pronta entrega. Então, vim trazer aí essa produção que eu estou fazendo de pronta entrega. Também lembrando aí que eu estou aí num projeto aí, através de inspirado lá pelo canal da Poliartes Crochê, que é montando pronta entrega. Então, esse já vai entrar aí também nesse projetinho que estou fazendo com a inspiração do canal lá da Poliartes Crochê. E se você quiser também lá conhecer o canal dela, como ela passou todas essas dicas, né? Se inspirar também, eu vou deixar também o vídeo onde ela fala sobre esse projeto de pronta entrega, né? Vou deixar também na descrição aqui do vídeo. Então, pessoal, era isso o vídeo de hoje. Eu venho com um vídeo lá, logo para vocês aí, mostrando como é que está essa produção de pronta entrega, com mais informações. Caso você tenha alguma dúvida, eu já respondo também nesse próximo vídeo. E eu espero aí que você tenha gostado, tenha inspirado você também aí a começar sua pronta entrega aí para o Natal. E te desejo aí um dia abençoado. Espero aí que você tenha gostado. Foi feito aí com muito carinho esse vídeo para você. E te vejo aí num próximo vídeo.